Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, nós discutimos os desdobramentos da campanha Novembro Azul, que fala sobre a saúde do homem. Doutor Pedro, o senhor queria complementar uma fala do doutor Alexandre no final do segundo bloco. Exato. A gente que lida muito com esse paciente do câncer de próstata, a gente chama para fazer essa prevenção, porque quando a gente acompanha esse paciente e essa doença não tem cura, e esse paciente se aproxima da morte, a fase terminal da doença ela é absolutamente triste, muito sofrida, muita dor. Numa fase que a oncologia já não pode acrescentar mais, a gente não tem tanto remédio, a gente, muitas vezes, torce para que a vida daquela pessoa seja abreviada, porque o sofrimento para o paciente, para os familiares e para a gente que é médico, é terrível. Há um episódio recente disso, Paulo? Sim, principalmente esses pacientes que chegam nessa fase da doença, eles necessitam de muito apoio, não só da parte médica, como da parte humana também. Então, as visitas ao urologista e ao oncologista tornam-se muito frequentes. E a grande maioria deles acabam se tornando grandes amigos nossos. E eu mesmo estou com um paciente hoje que já chegou ao consultório com um diagnóstico desse avançado, nós não tínhamos muito o que conseguir oferecer a ele. E é muito triste ver uma pessoa jovem, uns 60 e poucos anos, plenamente ativa, uma pessoa que tinha participação, inclusive, em provas esportivas da classe dele, extremamente interessante ver que a vida abrevia-se precocemente por uma questão que poderia ser evitada se tivesse um diagnóstico mais precoce. Alexandre, você chega a falar disso para o seu paciente? Assim, eu acho que... De dizer assim, poxa, claro, puxão de orelha? Não dá as questões são muito individuais, assim. Tem paciente que conversa abertamente sobre o diagnóstico dele, sobre tudo que está envolvido. Outros é mais difícil, a gente tem que sentir isso aí. O oncologista clínico, que é a minha profissão, ele lida muitas vezes com doenças avançadas, né? Não só doenças avançadas, mas muitas vezes com doenças avançadas. Muitas até têm cura, outras não. Então, o leque de pacientes que a gente lida é extremamente diversificado. Muitas vezes você conversa abertamente com eles sobre prognóstico, sobre como é que vai evoluir a doença. Alguns querem saber, outros não. É uma coisa bem variada. Eu queria acrescentar que muitos pacientes, como já foi dito, eles têm um curso da doença muito longo. Às vezes, até com a doença já avançada, muitos pacientes podem sobreviver um tempo bastante longo. Então, você tem essa relação com o paciente de perto, né? Esse convívio, às vezes de anos e anos e anos, fazendo um tratamento para tentar combater essa doença avançada. As coisas vêm evoluindo também na oncologia, mesmo em casos de doença avançada. Então, na medida que isso evolui, a gente tem de oferecer ao paciente, tem recursos para amenizar mais o sofrimento, aumentar o tempo de vida, melhorar a qualidade de vida dele. Alexandre, Paulo, Pedro, uma pessoa muito amada na minha família, porque não tem como a gente dizer que é falta de informação. Não tem como dizer isso. Novembro inteiro foi falado disso. Novembro que segue o Outubro Rosa, dito extensamente em qualquer jornal, que seja o de 6 horas da manhã, o da hora do almoço, na hora do esporte, no programa de esporte de domingo, na hora do futebol. Quer dizer, não tem para onde o sujeito correr. Mas ainda é frequente o caso daquela pessoa que é negligente, no caso dessa pessoa que eu estou dizendo que amo muito, é um caso de câncer de mama, onde era evidente que tinha que ter sido acompanhado, tinha que ter tocado, tinha que ter feito algo. E aí vem numa situação, e graças a Deus tem um contexto de tratamento legal para poder recuperar. Mas aí vem perda de cabelo, perda de saúde, perda de autoestima, se Deus quiser, e vai dar tudo certo, mas com todo o sofrimento inerente ao processo, né? É isso que nos revolta de alguma forma. Sim, infelizmente. Na verdade, o câncer de próstata também tem uma particularidade que a gente cita câncer de próstata como se fosse uma doença. Na verdade, é uma patologia, mas com muitas faces. Sempre para saber qual o resultado que nós conseguiremos, a gente tem que levar em conta não só o estágio em que ele está,
como a agressividade do tumor. Nós temos cânceres de próstata que são extremamente indolentes, que não evoluem, que ficam instáveis por longos períodos, sendo possível até mesmo acompanhar esse paciente e não obrigatoriamente indicar um tratamento imediato. A gente pode acompanhar e, se ele evoluir, tratar. Como os que são extremamente agressivos, que mesmo lançando mão de todos os recursos que nós temos, é uma doença de difícil controle. Agora, a pergunta, Alexandre, você vai me ajudar no debate, assim, mas é mais específico, Pedro, Paulo. Esse homem tem chegado à clínica da urologia muitas vezes com doenças já superadas? Doenças que eu digo superadas no sentido de prevenção existe, então o sujeito usar preservativo. Mas aí ele vai, e numa relação sexual desprotegida, doenças como gonorreia, cancro, sífilis. Como é que está o estado disso? Né? É uma discussão boa também. Só um comentário a respeito do câncer de próstata. Tem uma particularidade, antes de entrar nisso aqui. Hoje é muito comum, chega o paciente separado da família. O paciente, eu quero falar particularmente, depois da família particularmente. Aí o paciente fala, olha, eu estou com câncer, mas não conta para minha família, não. Tudo bem, aí sai e entra a família. Olha, eu sei que o meu pai está com câncer, mas não conta para ele, não. Olha, muitíssimo importante, Jairo, isso. Estamos numa fase de reaparecimento da sífilis. É uma doença que tinha praticamente inexistente. Voltou a crescer AIDS. Então, a juventude, alguns anos atrás, há 1 a 2 décadas atrás, existiu o boom da AIDS. Então, a camisinha passou a ser muito comum. Hoje, o pessoal está parando de usar e as doenças sexualmente transmissíveis voltaram de uma forma brutal. Sim. Raramente a gente atendia um paciente com DST. Hoje, todos os dias nós atendemos. O uso do preservativo... E sem distinção. Sem distinção. De classe, chegou social, aquele sujeito da classe A... Não é porque a pessoa é rica, bonitinha, que ela não tem DST. Tem sim. Tem. Da mesma forma, a promiscuidade sexual, ela habita todas as classes sociais. Sim. E acho importante colocar, a gente está falando de Novembro Azul, essa questão das doenças sexualmente transmissíveis estão relacionadas até com outro tipo de câncer, já que o vírus do HPV está relacionado diretamente ao câncer de pênis no homem e relacionado ao câncer de colo uterino na mulher. Então, é mais um motivo para a gente... E aí, de novo, essa instância, Paulo, do super-homem, assim, comigo não vai acontecer nada, não. Separei tem pouco tempo, agora eu vou curtir a vida um pouquinho, e aí eu não vou me prevenir, eu tô legal. O Viagra tem um outro, o remédio para impotência sexual é um outro elemento importante, né? Tem, e aí tem a ver com aquela pergunta da ereção que você me perguntou. Aí o homem chega nessa fase, ele toma o Viagra e melhora a performance sexual. Por outro lado, existe aquele mito de que o tratamento da próstata vai levar a algum grau de impotência. Ele fala, não, eu prefiro tomar Viagra, ter uma boa ereção e sair aí fazendo tudo que eu posso do que procurar um médico para achar uma doença que vai me tirar a função sexual, o que não é verdade. Então, isso passa a ser um problema. Não é que o comprimido para tratar a disfunção erétil seja ruim. Às vezes, ele é muitíssimo bem indicado e a pessoa deve usar. Mas, muitas vezes, ela está usando sem orientação médica e negligenciando uma doença que irá ceifá-lo da vida precocemente. De novo, para essa pergunta de $1 milhão. Conscientizar para esse tipo de comportamento de risco, ele é muito próximo da conscientização com relação ao câncer de próstata, na hora da clínica de vocês? Na verdade, a abordagem de saúde masculina ela é toda integral, né? Então, sim, sempre aborda-se todas essas facetas e tenta-se chamar a atenção do paciente exatamente para todas as questões que eles têm que estar atentos. E aí, se pensarmos, a recorrência é grande, não é? Esse paciente, muitas vezes, ele não aparece lá uma vez só com essas doenças, não, né? O sujeito, ele tende a... Se ele for cabeça dura, se ele entender o recado e aprender, sim. Se ele for cabeça dura, às vezes, aparece pior, infelizmente. A extensão disso, na hora do tratamento, por exemplo, o sujeito, ele tem a consciência de que a companheira dele... Às vezes ele não sabe nem que companheira que ele pegou, né? Na promiscuidade... O importante que a gente fala com eles é que às vezes ele chega no nosso consultório com um HPV, entendeu? Mas a gente fala para ele, olha, o que você precisava para ser contaminado por sífilis, gonorreia, AIDS, qualquer outra DST, você fez.
Pode ser que você tenha só esse HPV, mas você tem que checar para todas essas patologias, hepatite B, hepatite C, AIDS, sífilis, tem que checar tudo isso, porque às vezes a única que apareceu foi o HPV, ele pode ter se contaminado e estar contaminando outras pessoas com outras doenças. Doutores, obrigado demais. Eu acho que esse programa é um programa que a gente tem que repetir no Dezembro Sem Cor, no Janeiro Amarelo. A gente tem que repetir esse programa para conscientizar cada vez mais as pessoas e pensar inevitavelmente, né? Assim, é o sujeito que sofre, evidentemente, mas o entorno sofre demais. Digo isso de coração aqui agora, dessa pessoa que eu amo muito e que está sofrendo agora. E aí aquela história, né, doutor Paulo, na hora que eu perguntei para o doutor Alexandre com relação ao puxão de orelha, a vontade que a gente está é de puxar a orelha dessa pessoa que a gente ama. Mas aí é a hora de ter esse cuidado. Puxar para perto. Exatamente. Em breve, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, receberá o Museu Maria Redina Mundi, que vai reunir um acervo com mais de 1000 imagens. E isso só é possível por meio da ajuda solidária de todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Para mais informações, ligue no 3319-6111 e saiba como ajudar. O programa de hoje fica por aqui, mas ele se estende aí na sua casa. O puxão de orelha que eu estou dizendo desse amor se estende aí na sua casa. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!